Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Léo, professor de Educação Física, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades do Faça em Casa. Nessa semana 6, na disciplina de Educação Física, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a história da Educação Física no passado. E o tema escolhido é a história da Educação Física na Idade Média. Nos anos anteriores, nós discutimos um pouquinho como que era a história da educação física na pré-história, na Grécia Antiga, e assim, dando continuidade, vamos falar nessa época que é a famosa Idade das Trevas, né? Nessa época da Idade Média, foi conhecida como a Idade das Trevas. Isso por quê? Porque, como teve o impacto do cristianismo, igual está falando aí no primeiro parágrafo, houve o início de uma educação religiosa, onde o corpo humano, a forma física do ser humano, não era bem vista mais igual era na Grécia. Né? Na Grécia eles cultivavam o corpo humano, para vocês verem, tinham várias estátuas, né? Dos deuses, de pessoas conceituadas, a maioria até seminuas ou então até mesmo nu. Né, essas estátuas, porque eles tinham uma valorização do corpo. Na Idade Média, não, já foi totalmente ao contrário. Como entrou o cristianismo, era pecado, era considerado pecado, igual está no segundo parágrafo. O culto ao corpo era considerado pecado, e com isso houve uma grande decadência da educação física. A educação física foi deixada de lado nessa época. Quer dizer, quase de lado. Né? A gente vai ver que nessa época a educação física ela era valorizada de uma outra forma. Os pensadores da época viam a educação física como uma preparação militar. Como estavam ocorrendo várias guerras devido à procura maior de conquista de territórios, uma ganância financeira da época, uma ganância em prol do poder de outros povos, os homens eram sempre preparados para a guerra. Então, a educação física era vista como uma forma de preparação militar. Está até falando aí no terceiro parágrafo, né, que apesar dos empecilhos da educação física ser deixada de lado, um dos marcos da Idade Média foi desenvolver a capacidade física dos homens para uma preparação militar, para a guerra. Deixando de lado um pouquinho a guerra, outras atividades eram vistas como forma de lazer. Quando não estava tendo guerra, quando não estava tendo outras coisas relacionadas a isso, a população utilizava como forma de lazer. Os esportes que predominavam era a caça, esgrima, lança, arco e flecha, no caso tiro ao alvo, né? Que até hoje algumas dessas atividades nós temos aí nos Jogos Olímpicos. No caso aí a esgrima, né? Que é a luta com espadas nos Jogos Olímpicos, é uma espada adaptada. O arco e flecha, né? Hoje nós temos aí o arco e flecha, nós temos até grandes representantes aí no esporte brasileiro. E essas práticas, além de ajudar na sobrevivência e melhor desempenho nas guerras, tinham grande contribuição no lazer daquela época. É o que eu acabei de falar aí com vocês. Aí eu coloquei uma imagem para vocês verem um pouquinho. Isso aí é esgrima, tá? Na época eles utilizavam espadas verdadeiras mesmo. Hoje em dia é adaptada essa espada. E logo em seguida aqui eu vou colocar para vocês a atividade que eu passei, né, que vocês têm aí no projeto Faça em Casa. Eu coloquei um texto um pouquinho mais explicado, falando sobre a história da educação física na Idade Média, falando sobre algumas guerras, como que era visto naquela época, e no finalzinho eu coloquei para vocês 3 questões. Essas questões são questões simples, onde vocês vão ler o texto com calma, com cuidado, e vocês vão responder essas questões. Todas as respostas estão no texto. É só ler e responder no diário de bordo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, na terça-feira eu estarei disponível no Facebook, no WhatsApp, para tirar a dúvida de vocês. E se vocês procurarem um pouquinho mais na internet, quem tiver acesso aí com facilidade, vai encontrar um pouco mais falando sobre a história desta época, né, da Idade Média, que é a Idade das Trevas,
e a gente também pode discutir na terça-feira, tá bom? No mais, uma boa atividade e até a próxima. Lembrando que na semana 7, próxima semana, nós teremos uma aula prática, tá bom? Vão se preparando aí. Um abraço a todos.